Saudações a todos, bem-vindos a mais uma aula de matemática, 11ª classe, especificamente para a secção de letras. Estamos em álgebra. Na última aula falamos mesmo de domínio de expressões algébricas e, por consequência disso, deixamos alguns exercícios. E com base nisso, estou aqui hoje para fazermos a correção dos exercícios deixados na aula anterior. E temos aqui esses exercícios, linha A, B, C, D, E, F. Vamos fazer uma correção mesmo um bocadinho mais breve, mas primeiro dizer que para encontrar o domínio de qualquer expressão algébrica é preciso primeiro classificar, ok? O primeiro ponto é classificar. Já havíamos visto antes como é que se classificam expressões algébricas. Elas se classificam em racionais e irracionais, podendo também serem fracionárias ou inteiras. Então é preciso primeiro classificar. Agora, se olhando nessa nossa expressão, já tem uma variável dentro do radical, então significa que é uma expressão algébrica irracional inteira, ok? Uma expressão algébrica irracional inteira. Olhando para esta, tem uma variável no radical e tem uma variável no denominador. A priori, ela é uma expressão algébrica, ok? Mas ela é irracional fracionária, ok? Ela já deixa de ser inteira, então, ok? Vejam, estamos a abreviar, ok? É uma expressão algébrica irracional fracionária, quando aqui é uma expressão algébrica irracional inteira. Para diferenciar aqui, vamos colocar o tipo inteiro aqui assim, ok? Olhando para esta, também tem uma variável dentro do radical, não tem nenhuma variável no denominador, então também é uma expressão algébrica irracional inteira, ok? Em termos de classificação, a linha A, a linha C é o mesmo. Então, olhando para a expressão da linha D, também vamos dizer que é uma expressão algébrica irracional fracionária, dado que também tem uma variável no denominador e tem uma variável dentro do radical. Enquanto que para esta, ela não tem nenhuma variável no radical, nem tem nenhuma variável no denominador. Atenção, aqui temos o fator 1 sobre 4. Okay? 1 sobre 4, claro, é um número fracionário, mas nós sabemos que as expressões são fracionárias a partir do momento que elas têm uma variável no denominador. Agora, o denominador aqui que temos é um número real. Então, essa expressão é uma expressão algébrica racional inteira. Okay? Uma expressão algébrica racional inteira. Okay? Racional porque não tem nenhuma variável no radical, inteira porque também não tem nenhuma variável no denominador. Ok? Para esta, vamos observando, temos uma variável no denominador. Então, se temos uma variável no denominador, então a expressão é fracionária, mas não temos aqui nenhuma variável dentro do radical, então essa expressão é uma expressão algébrica racional fracionária. Ok, agora o primeiro passo, já classificamos as expressões, ok? Então vamos lá ver o domínio, ok? Se ela é irracional inteira, ok? Então já sabemos aqui que quando a expressão é irracional inteira, a primeira coisa que nós temos que olhar é o índice do radical. Enquanto o índice for par, então vamos dizer que o radicando é maior ou igual a 0, mas se o índice for ímpar, então o radicando ou a variável pertence a todos os números, ao conjunto de todos os números reais, ou seja, a variável pode assumir qualquer número no intervalo real. Então,
Aqui, uma vez que o índice é par, vamos dizer que 3 menos x deve ser maior ou igual a 0. Ok? Então, 3 menos x é maior ou igual a 0. Então, podemos dizer que menos x é maior ou igual a 0 menos 3. Então, teremos menos x maior ou igual a menos 3. Ok? Uma vez que a nossa variável é negativa, vamos multiplicar por menos 1 para mudança do sinal da variável. Então, temos menos. Ok? Então, multiplicando por menos 1 toda a expressão, ficamos com x, mudamos o sinal de menor ou igual, aliás, de maior ou igual fica menor ou igual, de menos 3 para 3. Ok. Sendo uma inequação, a solução, claro, não termina aqui, vamos representar isto. Então, teremos aqui no nosso intervalo mais infinito, aqui é menos infinito, então temos aqui o 3, ok? Então, é menor à esquerda, todos os números menores que 3 estão à esquerda, fechado, temos ali o acréscimo de igual. Então, a nossa solução, ou seja, o nosso domínio, nesse caso, podemos chamar de solução, ou seja, domínio, o nosso domínio será um x que pertence ao intervalo aberto de menos infinito até 3 fechado, ok? Então, este é o nosso domínio, podemos dizer assim, domínio, ok? É o nosso domínio. Ok, passando para a expressão algébrica irracional fracionária, atenção que temos duas partes aqui. Temos a parte irracional, temos a parte fracionária, ok? Então, temos que relacionar essas duas partes. A parte irracional, o índice é par, então diremos que isto tem que ser maior ou igual a 0. E a parte fracionária, sabemos que quando é fracionária, o nosso denominador deve ser diferente de 0. Então, a parte irracional, condicionamos isso de modo que x menos 5 seja maior ou igual a 0, quer dizer, não podemos ter raiz quadrada do número negativo, sempre tem que ser positivo, então x menos 6 tem que ser diferente de 0, isto é, o denominador não pode ser igual a 0. Então, aqui diremos que x é maior ou igual a 0 mais 5, enquanto que aqui o x é diferente de 6. Então, x será maior ou igual a 5 e o x será diferente de 6. Temos duas situações, x maior que 5 e x diferente de 6. Ok, vamos representar o x maior ou igual a 5. Então, maior ou igual aqui. Ok, então, temos isto. Ok, intervalo. Então, diremos que o nosso domínio tem então para aqui é um x que pertence ao intervalo fechado de 5 a mais infinito aberto. Ok. Estamos a dizer que se nós formos a considerar isso como sendo o domínio, teremos a dizer que x pertence ao intervalo de 5 a mais infinito. Mas dentro desse intervalo, podemos perceber que aqui existe o número 6. Ok? Então, o denominador não pode ser igual a 6, então, como estamos a juntar com essa parte x diferente de 6, vale, digamos aqui, o nosso domínio é x, que pertence ao intervalo de 5 a mais infinito, mas desde que seja diferente de 6, ok? Se, exemplo, tivéssemos aqui um x menos 7, ok? Estaremos a dizer x menos 7, então teremos x maior que 7, então seria de 7 a mais infinito. De 7 a mais infinito, é claro que esse 6 já estaria fora do intervalo, então podia ser justo logo escrever que o domínio é de 7 a mais infinito e sem precisar escrever aqui este 6. Mas para esta situação é preciso mesmo colocar esse número 6, dado que ele também está dentro deste intervalo de 5 a mais infinito. Ok, para aqui voltamos também para uma expressão algébrica irracional inteira, mas dessa vez é diferente da linha A. Percebe que na linha A tínhamos um índice par, mas agora temos um índice ímpar. E quando o índice é ímpar, assumimos logo de mão que o x pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, a variável pertence ao conjunto dos números reais. Então aqui já temos o nosso domínio. Isso acontece geralmente quando o índice do radical é ímpar, ok? Então, voltamos agora para a linha D.
A linha D, se formos a ver, também é uma expressão algébrica irracional fracionária, sendo uma expressão algébrica irracional fracionária. Repare que ela é que nem a linha B. A linha B também é irracional fracionária, mas a diferença é que aqui na linha B o denominador, aliás, a parte irracional está no numerador. Aqui a parte racional está no denominador. Então, juntam-se aqui as duas partes, tanto a parte fracionária e a parte irracional. Então, a parte irracional, vamos controlar primeiro a parte irracional. Então, quer dizer que o x menos 4 tem que ser maior ou igual a 0. E o denominador, nesse caso vamos ter a outra dentro da raiz, o x menos 4 deve ser diferente de 0. Então, vejam, aqui estamos a dizer que o x menos 4 tem que ser maior ou igual a 0, mas aqui estamos a dizer que o x menos 4 deve ser diferente de 0. Então, é um simples fato que nós podemos resumir isto, dizer apenas que x menos 4 deve ser maior do que 0. Quer dizer, se nós assumimos que não tem que ser igual a 0, já estamos a assumir ao mesmo tempo que deve ser diferente de 0. Então, significa que essas duas condições resumem-se em dizer que x menos 4 é maior do que 0. Então, daqui já podemos dizer que x é maior que 4. Então, tendo x maior que 4, então temos aqui mais infinito com a nossa variável x, aqui é menos infinito, então aqui é 4 maior, é mesmo na direita, então intervalo fechado. Então, temos um x que pertence ao intervalo fechado de 4 a mais infinito. Então, este é o domínio para esta expressão. Espero que tenham percebido a diferença da linha B e da linha D. Okay? Partindo para a linha E, bom, já dizíamos que é uma expressão algébrica racional inteira, então o domínio de toda a expressão algébrica racional inteira é sempre a variável no intervalo real. Então, nossa variável é x, então x pertence ao conjunto dos números reais. Okay? Passando para a linha F, temos uma expressão algébrica racional fracionária. Então, temos aqui racional fracionária, não é o caso da B e D, que são irracionais, é uma racional fracionária, então logo o nosso denominador deve ser diferente de 0. Daqui, x ao quadrado é diferente de 25, então x é diferente de mais ou menos raiz quadrada de 25, então x é igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 25 é mesmo 5, então já temos x diferente de mais ou menos 5, então podemos aqui, ou podemos bem dizer que o nosso domínio é todo x real, desde que seja diferente de mais ou menos 5, ok? Então, assim nós terminamos com a correção dos nossos exercícios. Uma especial atenção, que eu queria mesmo chamar a todos é observarem nas partes quando nós estamos a falar de expressões irracionais, domínio de expressões irracionais, ok? Enquanto for ímpar, então, aliás, enquanto for par, o radicando é maior ou igual a 0, mas enquanto for ímpar, é o caso mais simples, tirar o domínio é o conjunto dos números reais. E prestar atenção também na linha B e D, como tratar esses assuntos, ok? Aqui trabalhamos as duas expressões, então diremos que esta parte é irracional, sim, então tem que ser maior ou igual a 0 e o denominador diferente de 0, e no fim temos que conciliar as duas soluções de como nós fizemos aqui, então teremos um único domínio. Para esta situação, se o denominador é irracional, então basta que o radicando seja maior que 0, então assim temos o nosso domínio. Pela atenção dispensada, muito obrigado, até ao nosso próximo encontro.